Boa noite a todos que nos acompanham aqui no presencial, também o pessoal do IAD que nos acompanha nessa atividade de preparação, na verdade, para a nossa pós-graduação em Direito Previdenciário, em Prática e Benefícios do Regime Geral da Previdência Social, que está marcado para iniciar no dia 11 de agosto. E nós tivemos a ideia de fazer essa atividade preparatória falando em alguns desafios da advocacia previdenciária. Evidentemente que a nossa pós-graduação ela não tem um foco exclusivo no advogado, mas como nós somos no G4 quatro advogados, além de professores, né, inegavelmente que a gente tem essa tendência de falar muito para a nossa classe dos advogados. Mas todos se devem se sentir incluídos para fazer o nosso curso de pós-graduação, que tem uma duração prevista de 1 ano, começa no dia 11 de agosto, vai acabar no dia 14 de julho de 2018, com os grandes nomes do direito previdenciário do Rio Grande do Sul e principalmente grandes nomes do Brasil, não é? Para a gente conseguir ouvir o pessoal de outras regiões também, que tem outras experiências previdenciárias com outros tribunais. Me parece que essa seja uma ideia importante de socialização da informação nesse campo social, que a gente está tendo tantas reformas e tantas discussões a respeito da redução de direitos sociais no Brasil, como a gente vem acompanhando hoje, né? Então, o nosso curso de desafios atuais começa com a parte processual, né? A parte que mais interessa no curso, né? Então a gente coloca no início, e depois vocês se divirtam com o direito material previdenciário, com as feras aqui, não é? O Alexandre Triquez vai ser o professor que vai iniciar a parte do direito material. Depois a gente passa para o Anderson e o Márcio finaliza com alguns projetos, algumas novas concepções na advocacia previdenciária, né? Então, convidamos a todos para fazer essa atividade prevista para 2 horas, não é? 4 módulos, em torno de 30 minutos cada um. Começando, então, pelos desafios da parte do novo Código de Processo Civil. O tema que a gente escolheu, gente, para debater um pouquinho aqui, ouvindo, evidentemente, os demais professores, porque esse é o funcionamento do G4, não é? É um professor que vai, eventualmente, trazer uma ideia, mas a nossa concepção de aula é uma concepção de divisão de esforços e de experiências para que a gente tenha aqui uma visão mais abrangente possível a respeito de alguns temas polêmicos. Então, os desafios na parte da perícia, né? Problemas da perícia, desafios da perícia, angústias da perícia, algumas questões nesse sentido é o meu objetivo de trazer o debate para vocês, né? Trazer algumas das nossas angústias também. Muitas vezes a gente não vai ter todas as respostas, evidentemente, mas acredito que levantar o problema já é muito importante, né? Saber realmente quais são as nossas dificuldades é uma situação bastante interessante para a gente começar a fazer esse debate, preparar então a nossa pós-graduação, que vai ter direito material, mas também vai ter muitos módulos de processo administrativo, que nós temos o Alexandre Triquez como uma das maiores, se não a maior referência hoje no direito brasileiro, né? E a parte do processo judicial, em que a gente vai trazer também a nossa colaboração, um pouco da nossa experiência no mestrado, no doutorado, em processo civil, né? Vamos lá, então. Alguns conceitos do novo CPC que me parece que nos auxiliam nesse debate, né? Porque falar em perícia, ou no tamanho, na expectativa da perícia, a gente primeiro tem que saber quais são as linhas lógicas, as linhas de estruturação do novo Código de Processo, né? É difícil a gente falar especificamente da perícia sem saber quais são, não é, os vetores do novo Código de Processo Civil. Então, um dos vetores do novo Código de Processo Civil é, sim, estabelecer uma verdadeira sintonia com a Constituição Federal. Se fala muito em processo constitucional, né? E eu noto no campo previdenciário, principalmente na atuação previdenciária, uma dificuldade muito grande da gente estudar a legislação previdenciária à luz da Constituição Federal, né? E vejo que essa dificuldade nossa no campo previdenciário, ela é trabalhada no novo Código de Processo Civil. Por quê? Porque nós temos uma parte principiológica no novo Código, uma parte toda ela que estaria já na Constituição Federal, principalmente no artigo 5º
da Constituição Federal. Mas mesmo assim ela é rebaixada ao nível legal. Mesmo assim essa parte constitucional é trazida para uma parte inicial do Código. Então, evidentemente, que é feito pelo legislador, não é, uma meia-culpa a respeito dessa aplicação da Constituição Federal no Brasil hoje. Digo aplicação no processo civil em geral e no processo previdenciário em uma escala menor. Né? Então, em linha geral, o novo Código de Processo Civil tem 11 artigos de processo constitucional. Tem 11 artigos iniciais que estabelecem uma verdadeira sintonia fina. E dentre esses dispositivos, um que nos parece importante nesse debate é a liberdade dada às partes de participação e colaboração. Artigo 5º e 6º. O novo Código de Processo Civil trabalha realmente com uma limitação, uma certa limitação do poder do juiz, não é? No que toca principalmente à relação dele com as partes. A gente tinha um sistema anterior em que era muito comum um tratamento do juiz de cima para baixo com as partes. Como se o juiz fosse o diretor do processo. Não é? Muitos doutrinadores usavam essa expressão. Eu já usei muito essa expressão, me policio. Não é? O juiz como diretor do processo. Sim, mas ele dirige sozinho? O processo é coisa do juiz? Algumas concepções que a gente estudou que a gente tem que repensar à luz do novo Código de Processo Civil. À luz do estudo de processo constitucional. Isso tem influência, sim, nas atividades do dia a dia. Na nossa rotina de práticas dos atos processuais. Porque, a partir do momento que a gente entende que é dada maior liberdade da parte no processo, que é dado um grau maior de colaboração do juiz com as partes no processo, em que a gente começa a estabelecer de uma maneira mais clara e mais honesta também, que a relação ela tem que ser de igualdade do juiz com as partes, a gente, em última análise, vai começar a buscar uma redução do arbítrio do juiz, buscar uma redução de uma postura arbitrária, no sentido de ser unilateral, que o que muitas vezes a gente estava acostumado a visualizar, principalmente então dentro da égide do Código anterior. Então esses dispositivos de liberdade, participação e colaboração estão realmente na parte principiológica, colocam as partes em pé de igualdade com o juiz e colocam de uma maneira clara, portanto, que as partes devem ser ouvidas no processo de uma maneira muito mais significativa. E o que isso tem a ver com matéria de perícia? Tem a ver com a admissibilidade da prova. O grande aspecto da admissibilidade da prova. Porque a partir do momento que eu admito esses fundamentos de processos constitucionais, de processo constitucional, esse fundamento de liberdade, de participação e de colaboração, eu estou exigindo que a parte seja ouvida na hora de ser admitida a perícia. E também eu vou estar estabelecendo algumas limitações para o juiz indeferir a prova. Comecemos por aí. Não adianta a gente falar da péssima qualidade da perícia se a perícia não entrar no processo. Ela não é. Se ela não for admitida, se ela não for acolhida pelo juiz no processo. Então nós temos alguns reflexos importantes em termos de equilíbrio das partes com o juiz no processo. Parece muito importante isso. Não é? E aqui eu só faço uma reflexão que foi muito importante nesse semestre para mim, talvez uma das principais, que é a diferença entre garantias constitucionais e direitos fundamentais das partes. Porque quando eu falo em garantias constitucionais, eu me coloco numa posição, pela parte, né? Eu me coloco numa posição defensiva. Né? Garantias contra o juiz. Garantias constitucionais contra o Estado. Aquelas esferas de abuso do Estado contra a parte. Direitos negativos, né? Direitos negativos. Agora, quando eu falo em direitos fundamentais das partes, que é a concepção que a gente trabalha no processo constitucional hoje, direitos fundamentais das partes, a gente trabalha com um conceito mais proativo. A gente trabalha com uma concepção de que as partes elas não estão lá só para se defender, mas, na verdade, elas estão lá para ter uma oportunidade de manifestação, de serem ouvidas e de influenciar eficazmente na tomada de posição do juiz. Direitos fundamentais das partes. Então, o juiz não é mais diretor do processo, ele dirige, é verdade, o processo, mas ao lado das partes. Autorizando que as partes e os procuradores atuem diretamente, ativamente na condução do processo. E na formação, então, da decisão final. Essa é a concepção inicial constitucional que me parece importante. A parte com maior liberdade, com maior ativez de movimentação, podendo influenciar eficazmente na decisão do juiz.
Então o novo CPC fala disso e também ele fala, me parece importante mencionar, que essas concepções de processo constitucional estão voltadas ao julgamento de mérito. Então, o Código determina que o juiz deve superar questões formais em busca do julgamento de mérito. As decisões sem julgamento de mérito, então, elas passam a ser consideradas exceções à regra, né? A regra é que realmente haja uma participação ativa das partes para que o juiz profira uma decisão de mérito. Que deva ser qualificada, mas que seja de mérito, que não seja extintiva, sem julgamento de mérito, não é? Porque as partes nessa situação realmente elas vão ter que reajuizar a demanda judicial e isso não é do interesse nem das partes, muito menos do Estado juiz. Né? Então o novo CPC, eu não canso de fazer essa última observação, ela realmente tem um objetivo muito claro de segurança jurídica, mesmo que com eventual detrimento da efetividade. Então aqui a questão da segurança da qualidade da prestação de jurisdição. Um processo constitucional que não tem o foco só na duração razoável do processo. Um processo constitucional que tem sim sua fundamentação atrelada à necessidade de uma prestação qualificada de jurisdição. Um procedimento que chegue numa decisão legítima, numa decisão fundamentada, e um procedimento legítimo é um procedimento que a prova é feita com bastante qualidade e com bastante abertura para que a parte seja ouvida no que toca aos seus requerimentos de produção. No nosso caso, de produção da prova pericial. Então, conclusão da parte introdutória. Essa nossa conversa de direito da prova, de processo constitucional, é uma concepção que auxilia o segurado. É uma concepção que vai a favor dos nossos interesses de produção de prova e de exigência de um processo qualificado. Nós vimos numa linha no Brasil de processo civil, gente, uma linha que estava caminhando muito a favor da efetividade da prestação de jurisdição. O foco era na efetividade da prestação de jurisdição. Os juizados especiais foram todos pensados dentro desse momento histórico de incentivo da efetividade da prestação de jurisdição. Quero dizer para vocês de uma maneira bem clara que o novo CPC ele estabelece se não uma ruptura, ele estabelece um contraponto com relação a essa questão da efetividade da duração razoável do processo como um fim primário, um fim principal do sistema. É isso que a gente tem que enxergar. A gente tem que enxergar que chegou o limite da gente discutir a efetividade da prestação jurisdicional no Brasil. Fernando, e o nosso grande desafio, acho que é o juizado, né? Porque eu estava comentando agora com o Alexandre que o juiz os juízes, de uma forma geral, dificilmente nós somos intimados do laudo do juizado após a sua conclusão, né? Eles têm subido direto para a sentença. Quando não muito, já aparece a proposta de acordo do INSS, quando na realidade é feita uma proposta de acordo curtíssima, quando o pedido é de 2 anos ou 3 a mais, então tu acaba rejeitando o acordo e querendo rediscutir o laudo, sabendo que a possibilidade de rediscussão dessa matéria é pequena. E até eu estava comentando com o Alexandre que nós participamos do Fórum Interinstitucional de Direito Previdenciário. Eu perguntei, Alexandre, essa matéria já foi levada à discussão do TRF? Ele falou que sim, já foi, e foi rechaçada. Então, é difícil conseguir fazer essa ruptura, né, no juizado. Mas a introdução, até eu vou chegar ao ponto depois de falar do rito, do rito dos juizados, um pouquinho falar dessa questão. Mas a introdução é o seguinte, Anderson, foi bom a tua intervenção para ver se eu até me torno um pouco mais claro. Qual foi a última lei processual que nós temos em vigor? O juizado é de 95, a da federal é de 2001. Nós temos uma lei agora que é de 2016. Então, de uma maneira bem clara o que eu estou querendo dizer. Qual que é a linha de orientação da última regra procedimental que nós temos no Brasil? Vai a favor de toda essa política do juizado? Não, claro que não. É isso que a gente tem que deixar claro. Não, e está claro. Porque senão a gente vai dizer o seguinte, seria muito pior se a gente chegasse lá e o juiz dissesse o seguinte, não, mas o novo CPC, ele justamente vai no mesmo sentido. Claro, entendi. Então o senhor aí tá lutando sozinho. A senhora advogada está lutando sozinho. Na realidade, o desafio é fazer com que o entendimento passe a vigorar também nos juizados. Né? Perfeito. Mas nós temos subsídio para buscar. Claro que tem.
Problema é se a gente não tivesse. Se a gente tivesse uma lei precária, uma lei que não tivesse se tornado mais favorável para as nossas pretensões, e aí a gente realmente ia ter que aceitar esse argumento do juizado. E justamente esse é o nosso desafio, né? Não abaixar a cabeça e dizer, mas a lei dos juizados não prevê. Tá, mas ok, nós temos o CPC, por que não começar a trazer os artigos do CPC para discutir no juizado, né? Exatamente. E por que não fazer a sustentação oral, batendo em cima do CPC, em que pese sabermos que lá do outro lado está entrando por um ouvido e saindo pelo outro, mas alguém um dia vai escutar esse negócio, né? Mas é um código recente, gente. Mesmo no procedimento comum, né, que eu atuo fora da área previdenciária, mesmo os juízes do procedimento comum no cível, muitos deles ainda não adotam com bastante força o novo Código de Processo Civil. Claro que é um estágio inicial de tramitação, nós estamos fechando um ano do novo Código de Processo Civil. Né? Então, é claro que vai ter muitas resistências. Olha quanta resistência está tendo de aplicação do novo CPC na Justiça do Trabalho. Mas eu vou dizer para vocês, já foi muito maior um ano atrás do que é hoje. A resistência à aplicação de muitos dispositivos. Então, é claro que é um caminho. Tá? É um caminho a ser percorrido, mas nós temos realmente a responsabilidade de atuar para que se aplique cada vez mais. Mas é que, só para finalizar isso, é que acho que é uma questão cultural do juizado mesmo, porque nem o código anterior de processo era aplicado. Esse é que é o problema. O que eu vejo como mais problemático não é tu mudar a cultura do novo CPC, é mudar a cultura do processo civil dentro do juizado. Parece que não existe processo civil dentro do juizado, para quem atua na prática percebe. Eu diria são mais... ritos próprios, assim, e procedimentos. Mas eu acho que o caminho é por aí. Acho que aproveitar o embalo do novo CPC que está na mídia, que está aí forte, para tentar trazer para o juizado, porque simplesmente nunca teve CPC no juizado. Né? Essa é... Eu complementaria só dizendo que mudar a política judiciária. Né? Me parece que a política do Conselho de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, é realmente jogar a demanda previdenciária para o juizado. Aí eu pergunto. Né? Então, aí é que se torna complicado, porque você tem uma política judiciária, né? E aí, logicamente, que o trabalho do advogado é importante, existem hoje todo um arcabouço recursal, o próprio IRDR, né, que é fundamental nesse sentido, mas realmente tem um projeto de lei quase sendo aprovado que vai aumentar para 120 salários mínimos a competência absoluta. Aí cai os butiá, né? Então, quer dizer, a política vai em caminho inverso. Né? Isso aqui nos deixa bastante tristes, né? Mas não é um movimento que não seja passivo de reversão, né? Um movimento político que não seja passivo de reversão. Hein, Fernando, se nós pensarmos assim, o quanto a mais demoraria um processo se a parte for intimada de um laudo, tia? 30 dias? Tá aí o problema da efetividade da atuação razoável. Aí que tá. Esse é um debate interessante. Se a RPV subir para 120 salários, ainda vai, né? Não, mas... Então tá. Se é menor complexidade, juizado, então vamos lá, RPV 120. Aí já começo a achar que tá honesto até. Vamos lá, então. Alguns conceitos, então, mais específicos, feita a introdução, alguns conceitos mais específicos a respeito da prova pericial. Bom, primeiro que é uma prova técnica, evidentemente que não é uma prova que vai ser usada em todos os processos, mesmo dentro do processo previdenciário, ela vai ser feita quando a matéria de fato persista controvertida, haja controvérsia a respeito do tema e haja necessidade, então, de uma intervenção técnica, como nos benefícios por incapacidade, como nas aposentadorias especiais, não é? Uma necessidade específica de uma prova técnica. Lembrando que esse debate a respeito dessa concepção de fato controvertido de prova técnica no novo CPC não desafia recurso, não é? Então, aqui se torna exatamente igual no juizado como no rito comum. Não há agravo de instrumento para debate com o juiz a respeito dessa concepção. Por isso a importância da gente tentar convencer o juiz antes de ele tomar a posição, né? De ter condição de participar, de ter condição de se manifestar, antes que ele decida pela produção ou não da prova. Porque, indeferindo a prova, nós não temos o agravo de instrumento, então aí o advogado teria que ficar na mão do mandado de segurança, né? Teria que se socorrer uma medida urgente fora do sistema do código, que seria por mandado de segurança. Bem, o ponto que eu sempre trago a atenção, negritei ali, na prova pericial, a questão do contraditório técnico. Né? Eu gosto muito dessa expressão, é a que eu uso nas minhas petições também, que é a participação do assistente técnico, né? Nas perícias. O assistente, que é evidentemente pago pela parte, é parcial, não há a necessidade da sua imparcialidade,
ele tem relação direta com a parte, financiado pela parte, né? Mas o que nós temos de novidade no Código de Processo Civil? Prazos dilatórios para nomeação e também para juntada do laudo. Não é? Uma concepção de que, se a prova realmente é importante para o processo, o prazo pode ser prorrogado para a sua juntada do laudo, mas também para a nomeação do assistente técnico ou para a troca do assistente técnico dentro do processo civil e, evidentemente, também dentro do processo previdenciário. A disciplina está no artigo 139, inciso 6, o artigo que fala dos prazos dilatórios no Código. Artigo, repito, para quem está anotando aí, pessoal também de casa que esteja anotando, artigo 139, inciso 6º. Prazos dilatórios para a nomeação e também para a juntada do laudo do assistente técnico. Né? Chama atenção no novo CPC algumas disposições específicas que vocês podem ler na parte pericial com relação ao assistente técnico, no sentido de que, a partir do momento que o assistente é nomeado, ele é autorizado, evidentemente, ele participar de todo o movimento da perícia. Porque muitos relatos, não é, de assistentes são de que muitas vezes são negada a participação deles na perícia. Não é? O perito oficial resiste a que ele, inclusive, ingresse na sala em que está sendo feita a perícia, ou que dificulte a participação dele no acompanhamento dentro do ato solene. Não é? E o novo CPC, toda essa parte está regulamentada agora. Há disposição expressa no sentido de que o assistente técnico, depois de nomeado, ele deve ter ampla participação, ampla possibilidade de se manifestar. Não é? Inclusive, o perito oficial pode requisitar documentos para o assistente técnico pelo novo CPC, pode fazer diretamente pedido de novos documentos para que ele apresente, para que ele traga algumas informações adicionais que daqui a pouco a parte não tenha. Não é? Então, uma linha bem clara do novo Código de Processo Civil é incentivar essa formação do contraditório técnico, incentivar esse debate entre os peritos. Não é? E aqui eu falo na minha experiência pessoal, mais no campo dos benefícios por incapacidade, né? Não só de comparecer, mas também de participar ativamente, de trazer documentos complementares, de poder discutir algum tipo de questão mais técnica realmente com o perito, no momento em que ele está formando a sua convicção. Não é? E aí, aqui um debate que eu gostaria de fazer com os três meninos aqui, né? Seria o seguinte: eu entendo que a participação do assistente técnico tem que ser de duas ordens. Ir no evento, ir na perícia e depois fazer o laudo no processo. Né? Mas o debate que eu gostaria de fazer é o seguinte: qual das duas intervenções seria mais importante? Se o nosso cliente tem um assistente técnico, tem condições de pagar um assistente técnico, evidentemente tem que ter condições disso. Não é? Mas muitas vezes o que eu gosto de fazer no escritório é deixar bem claro para o segurado. Não é? Quão importante o processo é para ti? Vale a pena o esforço? Não é? Vale a pena ter um perito assistente para acompanhar? Não é? Como é que vai ser a participação do assistente? Só faz laudo ou vai junto na perícia? Ou faz os dois? Porque daqui a pouco, aí, quem sabe, a remuneração varia um pouco, a forma de recompensar o trabalho seja um pouco diferente. Não é? Esse é um debate que eu gostaria que você se manifestasse, mesmo que brevemente. Olha, Fernando, eu sinceramente acho que o melhor momento do assistente técnico é na perícia, naquela hora ali. Por quê? Que é a hora do constrangimento. É a hora que pega ali. É a hora que tá, aí tu vai ter um atestado de que o exame foi bem feito, né? Claro que o posterior é importante, mas é que ali tu tem a certeza. O que adianta ele fazer um laudo posterior se ele não teve presente lá, né? Até acho que desmerece um pouco até a análise dele sobre a perícia, porque é uma análise com base num relato, que ele não estava presente. Até porque tem reclamação de que eu levei a documentação e o perito sequer abriu a pastinha. Não tem como provar isso. Né? É aquela pastinha com naftalina, né? Então, sequer abriu. E com o perito presente, ele toma a frente e diz assim, tem... essa ressonância aponta tal coisa, essa, né? Sim. E agora, mais do que nunca, tem a importância do assistente técnico. E por vezes a gente nem sequer oferece para o cliente, achando que o cliente não tem condição financeira. Sabe-se lá se ele não vai puxar um troco de algum lugar e o quanto isso é importante. Eu acho que é interessante esse teu chamamento em relação ao assistente técnico. E ainda mais agora com a obrigatoriedade de colocar a data de cessação do benefício, né?
E daqui a pouco, sem assistente técnico é 6 meses, com assistente passa a ser 1 ano e meio. Sim. Né? E os nossos honorários, muitas vezes, a gente também tem que nos preocupar, obviamente, eles vão ser proporcionais à data de cessação do benefício. Eu sim, Tá frouxo. Com a data de cessação do benefício. Porque uma coisa é o cliente receber 6 meses, a outra é 1 ano e meio. Um debate na extensão da incapacidade. Claro, ali, que é muito importante, é muito importante. Boa, que agora nós boa. temos 2 discussões. É a concessão e o tempo de concessão do benefício. Boa. Fala, Triques. Não, eu acho que é isso aí. Eu acho Fala para mim alguma coisa. Eu acho que o que o Anderson falou é muito certo, porque eu acho que o foco dos benefícios por incapacidade, o foco passou a ser a extensão do benefício. Né? A definição da incapacidade, se total ou parcial, se permanente ou temporária, tendo em vista que está havendo uma distinção, e eu vou abordar isso na minha exposição, né? Nós estamos caminhando para uma distinção da questão da invalidez parcial, total, algo que foi esquecido nos últimos anos, né? E a própria autoprogramada judicial e o risco de um processo que poderia se estender um auxílio-doença aí por 1 ano, 2, 3, quem sabe, se transformar num processo de 120 dias por uma má preocupação com a prova. Né? Então... E outro ponto importante, e até olhei para a Aline vai ser nossa docente. Tem que saudar a presença da Aline, que é uma das professoras do pós. A Aline vai dar aula de reabilitação. Muito orgulho para nós, viu? Eu não sei se tem algum curso de pós-graduação que tem uma aula só de reabilitação. Boa. E a Aline vai dar aula só de reabilitação, inclusive até lá já com o livro lançado. Né? Olha aí. E eu tenho orgulho de ter sido a minha orientanda. E eu... Não chora, Anderson. Não, quase, né? Porque foi um trabalho nota 10 premiado, inclusive, né? É verdade. Então, eu fico, assim, honrado com a presença da Aline aqui. E a presença do perito é importante também por causa da reabilitação, porque a gente esquece a reabilitação. Né? Daqui a pouco a nossa linha de raciocínio é auxílio-doença, eu não tenho mais condição para esse trabalho. Tá, mas eu não posso ser reabilitado? Sim, pode ser reabilitado. Tá, mas reabilitado para quê? De que forma nós podemos trabalhar a reabilitação? E a importância do perito na reabilitação. Então, eu acho que também a reabilitação pode ser pensada nesse momento do processo. Tá bem. Vamos otimizar aqui, que a gente já foi alertado do nosso tempo, e é verdade, né? Estou à disposição, viu? E então nós temos aqui a questão então, do contraditório técnico, seria um destaque. A discussão do rito, então, a gente acabou falando, mas eu gostaria só de mencionar que o novo CPC regulamenta o conceito de perícia simplificada, que seria o perito, em vez de fazer o laudo, comparecer em audiência para expor as suas ideias técnicas a respeito do tema sem laudo escrito, não é? Que é o que já existia nos juizados. O conceito de perícia simplificada entra no novo CPC. Então o novo código também ele tem algumas concepções em busca de redução da formalidade que já vinham sendo aplicadas nos juizados. Uma questão importante do novo CPC, outra que eu coloquei no material de vocês que me parece importante, é a limitação do objeto da perícia com a participação do perito nos limites técnicos e não jurídicos da investigação. Então o novo CPC também regulamenta que o perito ele não pode ingressar em áreas que não é do domínio específico dele. Né? Quantas vezes a gente já viu aí o perito interpretar o decreto 3048? Dizer que cabe ou que não cabe, por exemplo, auxílio acidente, como eu vi recentemente, dizendo que se enquadra ou não na hipótese, lá dizendo que não está de acordo com o artigo tal. Mas é função do perito isso? Fazer a interpretação da legislação previdenciária, a legislação infraconstitucional específica. À disposição do novo CPC, então, que deixa mais claro essa limitação da participação do perito. Né? E me parece que, nesse sentido, eu coloquei o conceito de limitação do objeto da perícia. A gente também pode facilitar a vida do perito, estabelecendo de uma maneira mais clara qual que é o objeto da perícia. Qual é realmente a participação importante do perito no processo. Veja um exemplo em matéria acidentária. Se o benefício é acidentário, se o INSS já dá o benefício desde a via administrativa B91, por exemplo, se tem CAT, se tem toda uma manifestação, pode o perito discutir no laudo se é acidente de trabalho ou não? Porque daqui a pouco eu vejo o seguinte, como já me aconteceu, e por isso que eu me lembro desse exemplo. O laudo foi ótimo, extensão da incapacidade, problema
psiquiátrico reconhecido, só que o perito levantou uma dúvida a respeito do nexo no meio do laudo. Mas era objeto da perícia? A discussão do nexo causal? Bom, mas será que a gente, quem sabe, não fez um quesito genérico lá que abriu espaço para isso? Será que a gente também não está fazendo um quesito padrão lá que a gente aplica para todo mundo lá e, no caso, não deveria ser colocado? Então o procurador também tem que ter essa responsabilidade de se cuidar, não é? Na formação dos quesitos, que é o momento de indicação do assistente técnico também, não é? Mas de limitar o objeto da perícia, de tentar exatamente estabelecer um objeto claro da perícia, para que o perito daqui a pouco não acabe falando, Fernando, fora questões jurídicas, também de questões técnicas que na verdade não seriam controvertidas. e vamos além, né? Vamos um pouco mais longe. Semana passada agora, estou com um problema no escritório exatamente relacionado a isso que tu está dizendo. Porque o INSS deu um benefício, não importa se era 91 ou 31 nesse caso, a gente entrou com uma ação de restabelecimento, o perito disse que a doença era anterior, a incapacidade vinha antes dele readquirir a qualidade segurada. O que o juiz fez? Improcedente, porque houve perda da qualidade segurada. Mas só um pouquinho, isso não está em jogo, não estou discutindo isso. Eu estou discutindo um benefício que foi concedido pela autarquia e que foi cessado pela autarquia. Olha aí. Essa questão aqui, vamos lá, teria sido coisa julgada para a administração. O INSS não poderia rever isso. Não poderia rever isso, porque existe a coisa julgada administrativa, mas a administração se vincula. O que o juiz não disse? Foi objeto do eu não estou vinculado. Quase que ele deu assim, um efeito devolutivo máximo para a matéria. Mas isso é um absurdo. É um absurdo, mas está lá. Bem comum. Bem comum. Então, mas será que não é o caso da gente, já na petição inicial, não vir com essa argumentação e dizer, olha, a delimitação da ação está aqui, ó. Mas É daqui para frente, daqui para trás não interessa, porque pode acontecer. Sim, mas isso é objeto da causa, do processo, né? Só que Mas depois tu vai ratificar com o objeto da perícia. Me parece que é isso. muito Mas perigoso. a maioria dos juízes revisam toda a matéria. Revisam toda a matéria. É um efeito devolutivo Isso, pleno. né? Coisa A impressionante. jurisdição não é calcada no ato do indeferimento. Né? Ela não está adstrita ao ato do indeferimento. Como se fosse um reexame necessário. É o judicial review, né? Como é que é? Como é que é o nome? O judicial review, né? Mas... Que na verdade. Eu falo que ele é um lord inglês, vocês não acreditam em mim, né? revisa toda a matéria. Mas isso, do ponto de vista processual, é muito, muito delicado. Mas, por exemplo, quando a gente quer reafirmar a DERA, aí a gente quer o judicial review. Porque a gente quer que o juiz passe por cima daquele ato. Mas é dali pra frente, e analise não dali pra questões trás. posteriores. Tá, mas aí tem previsão legal. Sim, é Não, dali pra frente. refração, Tem não, o, refração. 496, não? Qual é o número do... Mas, Sim, tem lá no E ali tem CPC. fato novo, né? É, E ali tem fato novo. Ô, Alexandre, não te mutua. Bom, então nós temos... É muito chá de coca, Então nós temos condições de estabelecer limites ou requerer limites no objeto da perícia. Mas me parece que esse é um detalhe importante. O perito não invadir a área jurídica, não invadir conceitos técnicos, não é? Que muitas vezes o perito não tem essa condição. Eu vejo um outro exemplo desse dentro do trabalho. Um outro exemplo. Nem todos os peritos eles trabalham bem o conceito de teoria das concausalidades. Em matéria de doença ocupacional, saber se o trabalho participou, mesmo que em condições com outros elementos externos. E muitas vezes o perito fica concluindo que se tem acidente de trabalho ou não, sem conhecer a legislação previdenciária. Mas ele não precisaria saber da legislação previdenciária. Ele não é obrigado a saber da legislação previdenciária. Ele tem que fazer o seu exame técnico. Mas muitas vezes ele vai além do exame técnico e fica concluindo. Isso aqui não é acidente de trabalho. Não, mas se o trabalho é uma das concausas, pela legislação em vigor, mas o trabalho não é o fator principal. Mesmo assim, havendo concausas, é acidente de trabalho. Pelo artigo 21, inciso 1 da Lei de Benefícios, Mas então, muitas vezes, o perito ele passa por cima até dos conceitos legais para estabelecer determinadas conclusões. Então, o novo CPC ele tem esse conceito, dei uma revisada lá na parte da perícia, esse conceito de limitar também o poder do perito ele concluir sobre questões técnicas jurídicas que não estão no seu devido âmbito de aplicação. E por parte do juiz, me parece que aqui sim a questão envolvendo a exigência da resposta aos quesitos das partes,
que é o que o Anderson falou um pouquinho antes, né, também, e a necessidade do magistrado examinar a perícia dentro de um conjunto de elementos probatórios, né? Talvez, então, aqui seja o desafio até maior, que é o do juiz ele examinar outros elementos de prova que não seja o laudo. E aqui, então, a menção expressa, pelo menos a menção mais importante do Código, é o da fundamentação das decisões judiciais, que é o artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º. No minha modesta opinião, o grande artigo do Código, repito, artigo 489 da fundamentação, parágrafo 1º, inciso 4º, que é o inciso que trabalha com matéria de fato, e que se aplica aqui no campo previdenciário. Né? Que o juiz não está adscrito a um determinado meio de prova, que o juiz deve valorizar todas as teses, os argumentos probatórios trazidos pelas partes. Então nós temos um artigo mais específico agora que a gente pode cobrar, repito então pela última vez, 489, parágrafo 1º, inciso 4º. Exigir do juiz exame da preponderância de provas. O modelo de preponderância, o modelo de exame do conjunto da prova, não só uma determinada conclusão da perícia. E aqui, então, nessa preponderância de provas, se tiver o laudo do assistente técnico, deve ser ouvido, deve ser examinado, dentre outros elementos de prova no processo. E aqui, gente, então, eu encerro a minha participação falando que o objeto da prova são alegações verossímeis de fatos, relevantes juridicamente e controvertidos. Então, ali está a disciplina do Código que regulamenta nisso. Não é? Quando é que o juiz pode indeferir prova? No caso, a prova pericial. Lembrando que não tem agravo, a gente falou. Quando é que ele pode indeferir prova? Só quando ele estabelecer que a prova pericial não trata de alegações verossímeis de fatos relevantes juridicamente controvertidos. Se for fato, se for controvertido, se for relevante, a prova tem que ser feita. Conceito bem objetivo. Pessoal de casa, pessoal de IAD, que a gente vai aprofundar na nossa pós-graduação, quando a gente vai ter um fim de semana inteiro, não é, de processo civil, pelo menos um fim de semana inteiro. Já aviso para quem quiser fugir também. Vou avisar a data para quem quiser fugir. Não é nesse fim de semana. Fato controvertido relevante. Se eu provar para o juiz, se eu argumentar para o juiz que o meu fato é controvertido, é relevante em matéria previdenciária, o juiz não pode estabelecer um critério subjetivo tal que indefira a prova. Artigos 369, parte final, 345, inciso 4, são os artigos que a gente usa e pré-questiona no processo para indeferimento de prova pericial previdenciária. Esse, então, é o juiz da admissibilidade. Não tem nada a ver com o juiz de valoração. Então, esse cuidado me parece que é importante a gente revisar, mesmo que seja de maneira rápida. A liberdade que o juiz tem para valorar a prova, cuidem isso, a liberdade que o juiz tem para valorar a prova, ele não tem essa liberdade para admitir a prova. Isso que é mal entendido na rua. A liberdade que o juiz tem para valorar a prova não é a mesma liberdade que ele tem para admitir. Para admitir, ele tem uma liberdade muito menor, porque isso afeta o direito prioritário à prova. O direito fundamental da parte de fazer prova. De agir proativamente, como a gente falou na introdução, para convencer eficazmente o juiz na tomada de posição. Então é muito importante. O juiz, ele tem a sua liberdade, na hora de julgar, bastante ampla. Liberdade de fundamentação, de motivação, o que a gente chamou lá de persuasão racional. Agora, essa liberdade ele não tem para admitir a prova. Na dúvida, ele vai admitir a prova. Ele só não vai admitir a perícia se ele provar que a perícia envolva fato que não seja relevante ou que o fato já não é mais controvertido no processo. Fora disso, é direito da parte produzir a prova. Fernando, nesse ponto, se nós trabalharmos numa questão prática, um pedido de perícia, um processo de aposentadoria especial, por exemplo, né? O juiz indefere dizendo que há elementos no processo que ele entende que bastam suficientes para formar convicção. Para formar convicção. Com base naquela teoria, eu acho que é a teoria da surpresa, ou a não surpresa, né? No novo CPC, que ele não pode julgar. Ele teria que, nesse momento, especificar quais provas são ou não? É que quando ele faz isso, Anderson, na verdade, ele está confundindo a admissibilidade com valoração da prova.
Ele já está, na verdade, veja se a gente não se equivoca aqui, ele já está pré-julgando a causa. Ele já está dizendo que por determinada prova ele já está convencido. Não, mas essa não é a pergunta. A pergunta é, as questões estão controvertidas ou não? O INSS contestou, tem uma tese diferente da minha, não é? Porque o exame da prova, no mérito, vai ter que ser feito ao final. Ele não pode pré-julgar para examinar a prova documental da aposentadoria especial na hora de indeferir. Essa liberdade que ele tem de julgar lá, ele não tem para admitir. É exatamente isso que a gente está falando. São momentos diferentes. Admissibilidade e valoração. Mas nesse momento me parece que ele está dizendo o seguinte, olha, é desnecessária essa tua prova, porque tem um PPP ou tem um laudo lá e para mim basta. E na sentença ele senta o sarrafo. Aí que tá. Por isso mesmo. Por isso que a minha pergunta foi se ele teria ou não que nesse momento justificar qual prova é que ele está convicto que substituiria ou não, né? Mas enfim, como não cabe o agravo nesse caso, exatamente, né, poderíamos trabalhar com uma preliminar na apelação, então. Teria que trabalhar com a preliminar recursal lá, que é o que diz o artigo 1009 do novo Código de Processo Civil. Exatamente. E o fundamento só constitucional, gente, a gente falou tanto em processo constitucional, do direito prioritário à prova, que está lá no artigo 369, ele estaria nos artigos do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, que é o que a gente colocou ali, que é o que usam nas minhas petições também, o artigo 5º, 54, 55, e não tem o 55 ali, foi uma falha nossa, e o parágrafo 3º, que é o dos tratados internacionais, não é? Pacto de São José, tratados internacionais que trabalham com as garantias do processo constitucional. Não é? E, por fim, ali, uma questão que depois eu trouxe para vocês, fica no material que a gente vai disponibilizar para vocês, uma jurisprudência que me parece bastante importante, que eu uso sobre o direito à produção da prova como matéria de ordem pública. Uma decisão aqui do nosso Tribunal de Justiça de 2013, tá? Sobre a inexistência de preclusão em matéria do direito probatório. O que a gente está querendo dizer com esse item? Que mesmo que o juiz indeferiu a prova, vejam só, o juiz indeferiu uma perícia e nós não temos o agravo. E nós não temos nenhum agravo retido. E nós não temos o protesto antipreclusivo da Justiça do Trabalho. Nós não temos nenhuma medida procedimental para usar. Qual é a única solução que eu tenho? Uma delas eu falei que é o mandado de segurança. A outra, o Anderson falou que é aguardar uma preliminar, que muitas vezes ele não vai ter um efeito prático tão grande. Um plano C, digamos assim, seria o quê? Seria pedir uma reconsideração ao longo da instrução, ao longo do desenvolvimento do processo, fazer um pedido de reconsideração para o juiz. Quem sabe não com esse nome, porque esse nome não é muito bem visto pelo judiciário, né? Chamado pedido de reconsideração. Mas, na verdade, é isso que a gente fala quando diz que o pedido de reconsideração é matéria de ordem pública. Ou seja, enquanto a instrução estiver em aberto, enquanto o juiz não proferiu sentença, eu posso requerer que ele reconsidere aquela decisão de indeferimento de prova. Argumentando da importância. Excelência, se o senhor não examinou antes, com maior cuidado, reitero agora. Né? Quando é que me parece que é importante para o advogado fazer isso? Por isso que eu não gosto nunca de abrir mão da audiência. A audiência é momento para ter esse contato mais próximo com o juiz. Não é? Por isso que eu gosto muito da Justiça do Trabalho, porque na Justiça do Trabalho sempre tem audiência. Nas audiências, muitas vezes, se renovam pedidos, se examinam nulidades, se reconhecem gravidades de alguma situação anterior, como o indeferimento de uma prova. Não é? Então, isso existe no processo civil. O pedido de reconsideração é matéria de ordem pública, só nesse caso. Como a prova é, como algumas outras matérias, como condições da ação são, nulidades são como estava no material. Pedir para que o juiz reexamine a matéria. Determine o retorno dos autos ao perito, ou uma complementação do laudo. Isso é feito por quê, gente? Encerro. Porque a prova é matéria de ordem pública. Porque a prova é fundamental para o processo. É isso que diz o artigo 5º da Constituição Federal. É isso que no novo CPC, de uma maneira mais clara, está dito no artigo 369. Não esqueçam esse artigo, usem esse artigo. Quando colocam a prova como direito fundamental das partes. Se a prova é direito fundamental, se a admissibilidade ela deve ser feita, se o juiz deve indeferir a prova só em situações absolutamente excepcionais, evidentemente que o juiz pode reconsiderar a decisão que indeferiu a prova. Faz sentido? Evidente que ele pode voltar atrás de uma decisão. Evidente que ele pode entender melhor depois
Né? Já vi relato do juiz, mas naquele tempo eu não tinha entendido exatamente o que a parte pediu, não tinha nem entendido a petição do advogado. Cuidem também, né? As petições dos advogados. Mas era isso? Eu não tinha entendido que era bem isso. Mas também vai vir a petição do querido. Não sabia nem se estava em português aquilo lá, né? Se era em outro idioma. Então, a prova é tão importante para o processo que ela entra nesse conceito de matéria de ordem pública, que é um conceito muito específico do Código de Processo Civil, que são matérias que podem ser reexaminadas pelo juiz ao longo da instrução, enquanto ele ainda não proferiu a decisão final. Tá, gente? Então, essas são as minhas observações rápidas nesse nosso módulo conciso. Na pós-graduação teremos um tempo muito grande para a gente falar de processo e para falar da prova, desse espaço da prova com matéria de ordem pública. Fica a jurisprudência para vocês. E agora entramos na relação do direito do trabalho e do direito previdenciário. Por favor, gente, não esqueçam o processo. É a nossa vida. As aulas vão ser entre o Natal e o Ano Novo. Vai ser bem interessante aquele fim de semana. Fiquem comigo. Obrigado.